Em tempos de pandemia, toda entrada em ambiente público está condicionada à aferição de temperatura corporal. Passou de 37 graus centígrados, volta para casa. O objetivo é muito simples: identificar quem está com febre. Mas o que é a febre? Esse é o nosso assunto de hoje no Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. O ser humano, como todo mamífero, possui artifícios para poder manter a sua temperatura corporal entre 36 e 37 graus centígrados. Entre esses artifícios, essas estratégias, nós podemos citar os pelos, a camada de gordura, o tecido adiposo, a vasoconstrição e a vasodilatação, a sudorese, entre outros. A ideia é adquirir ou perder calor para que a temperatura fique sempre na faixa de 36 e 37 graus. Quem controla essa temperatura é o hipotálamo. E toda vez que nós temos um caso de infecção ou de inflamação, ele reage aumentando a temperatura corporal, e quando nós temos essa temperatura passando da faixa dos 37,8 graus, nós temos o estado febril. Vale ressaltar que a febre não é uma doença, ela é muito mais classificada como um sintoma. Afinal de contas, ela é decorrência de um processo, ela não é o processo em si. Quando o corpo aciona o estado febril, nós observamos automaticamente duas coisas. A primeira delas é um aumento das contrações musculares, verdadeiros tremores, que têm como objetivo gerar o calor para aumentar a temperatura corporal. A segunda coisa é a vasoconstrição nas extremidades corporais. Por que isso? Porque dessa maneira nós concentramos o sangue mais no interior do organismo, fazendo com que esse calor não se perca para o ambiente. Um outro benefício, mesmo que não pareça, é a indisposição, a moleza que a febre dá. Essa moleza ela é decorrida de uma diminuição da atividade enzimática, que tem o seu ápice encontrado entre as temperaturas de 36 e 37 graus. Com o aumento da temperatura corporal, as enzimas diminuem a sua atividade e aí ficamos mais lentos. Pode parecer, em primeiro momento, um prejuízo, mas se nós pensarmos que bactérias também possuem enzimas e os vírus utilizam as enzimas do nosso organismo para poder se replicar, nós estamos com isso diminuindo a atividade da infecção, a velocidade da infecção e ganhando tempo para a ação do nosso sistema imunológico. Agora, a grande questão da febre é quando ela passa de 41,5 graus, pois nesse momento ela gera para nós um risco sério à nossa saúde. Afinal de contas, quando falamos de enzimas, como acabamos de falar, estamos falando de proteínas. E essas proteínas, as nossas proteínas corporais, costumam desnaturar acima de 41,5 graus. Dessa forma, com a desnaturação, nós temos o risco real de paralisação do nosso metabolismo, o que obviamente gera um risco de morte. E já que estamos falando de morte, é importante voltar na história para falar um pouco de uma febre que causou milhares de mortes por excesso de trabalho, por disputas territoriais e pela ganância do ser humano. Eu não estou falando de uma febre com um processo de infecção. Eu estou falando da febre do ouro.
A palavra febre também tem o significado de ânsia, de desejo por conseguir algo. E no século XIX, no oeste dos Estados Unidos, nós tivemos a famosa febre do ouro. Vários episódios em locais diferentes aconteceram, mas o mais famoso deles foi em 1849, na Califórnia, no qual nós tivemos uma grande migração de pessoas em busca de ouro, pois uma grande quantidade de ouro comercial foi encontrada naquela região. E isso gerou, inclusive, as cenas, todo o cenário que nós temos no Velho Oeste, que foi amplamente retratado pela indústria cinematográfica. No Brasil também tivemos a nossa febre do ouro. Ela aconteceu no final da década de 70, começo da década de 80, na Serra Pelada. Nós tivemos lá uma grande exploração daquela região, a atração de vários garimpeiros de todo o país para trabalhar naquela região e todo um processo, obviamente, de exploração dessa mão de obra. Há inclusive um filme dos Trapalhões na época chamado Os Trapalhões na Serra Pelada. Quem conseguir encontrar pode um pouco ver como funcionava aquela história. Inclusive tem um pouquinho, muito levemente, uma crítica sobre essa exploração social. E esse foi mais um episódio do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. Lembro que vocês podem nos acompanhar tanto no Spotify quanto também no YouTube e também podem nos acompanhar nas outras redes sociais do canal, o @renologia para o Instagram, para o Twitter e para o TikTok. Por fim, vale lembrar das nossas ações na Twitch. Pode seguir a gente na roxinha também. Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas.